Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema super atual, que é a questão dos excessos, né? Então, eu quero dizer para vocês que atualmente vocês devem estar percebendo uma grande movimentação nas minhas redes sociais, né? Por exemplo, o meu site, vocês já devem ter percebido que eu tenho todos os meus textos estão lá no meu site, dircedesá.com. No Spotify, vocês também podem ouvir todos os meus podcasts. Eles já estão todos disponíveis no Spotify. E no YouTube é um pouco mais lento, mas em breve já haverá uma grande quantidade também de material meu no YouTube. E é muito interessante se vocês puderem entrar no YouTube exatamente para que a gente possa manter essa produção cada vez melhor. Por quê? Porque alguns assuntos nossos estão sendo mais ou menos cortados. Então, nós estamos buscando alternativa através de outras redes sociais, do Spotify, do YouTube, do Facebook e, sobretudo, do meu site, né? Olá, Cris, seja bem-vinda, querida. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu hoje trouxe esse tema tão importante para vocês e eu quero muito, né, poder refletir junto com vocês de uma maneira um pouco, começar de uma maneira diferente, né? Ou seja, antes da gente começar, eu quero lançar algumas indagações para a gente poder entrar no clima do nosso tema de hoje, que são os excessos e as suas consequências maléficas, né? Por que eu digo que são maléficas? Porque a gente sabe, né, que onde tem excesso, tem problema. Então, essas perguntas são para a gente poder começar a entrar um pouco no clima, a gente começar a refletir. A primeira pergunta, a primeira indagação seria assim, quais são os principais tipos de excessos que você observa na sua prática clínica hoje em dia? Você já deve ter se deparado com isso, não é, Cris? Eu acredito que através dos seus atendimentos na PUC, você já percebeu isso, né? Então, quais seriam os excessos que se manifestam na vida das pessoas, tanto em termos de comportamento quanto de saúde mental? Vocês já pensaram nisso? É uma questão super importante, né? Então, outra questão também que eu acho muito pertinente é a gente pensar de que maneira os excessos estão relacionados à nossa dificuldade em lidar com o limite, né? Ontem, inclusive, foi tema do nosso grupo de estudo, não foi, Cris? A gente vendo a questão do limite, a questão da dificuldade, né, com o limite que o ser humano acaba desenvolvendo. Outra questão que eu acho também que ajuda a gente a entrar nesse clima é a gente pensar como a cultura do consumo ela influencia nossa tendência a praticar excessos em várias áreas da nossa vida.
Outro tema importante, também para a gente refletir, seriam quais são os impactos psicológicos mais comuns que você observa em pacientes que vivem de forma excessiva, né? A gente sempre se depara com essas questões na nossa clínica. Uma outra questão que vale a pena a gente se indagar é como é que a gente pode começar a identificar e trabalhar com os nossos próprios excessos antes que eles se tornem prejudiciais. E até para que a gente possa trabalhar melhor os excessos dos nossos pacientes. Primeiro a gente tem que dar conta dos nossos, né? Bom, uma outra questão também seriam quais estratégias que você recomendaria para lidar com a compulsão alimentar, especialmente em um mundo que constantemente nos incentiva a consumir mais e mais e mais e cada vez mais, né? Bom, como será que a sociedade contemporânea, com o seu foco, sobretudo, na aparência e no consumo, como é que ele contribui para o surgimento de transtornos alimentares e outros excessos que não estão presentes somente nos transtornos alimentares, mas estão presentes de uma maneira geral na vida dos nossos pacientes, né? Muitas vezes eu digo para os supervisandos que não é uma questão de trabalhar somente a relação do sujeito com o alimento, mas muitas vezes a gente pode estar falando de outros temas que, por exemplo, evidenciem a tendência do sujeito para os excessos. E isso vai nos ajudar a poder trabalhar e ajudar o paciente a trabalhar os excessos alimentares também, mesmo sem falar de alimento. Bom, como será que o apoio familiar e social pode ajudar alguém a lidar com seus excessos, especialmente quando estão relacionados à alimentação? E a última questão que eu quero lançar para vocês é exatamente sobre qual seria para vocês o papel da psicanálise no tratamento de sujeitos que lutam com excessos, sejam eles alimentares, físicos ou emocionais. Então, essas são algumas indagações que eu acho importantes para a gente poder começar a nos debruçarmos sobre o tema dos excessos. Sabemos que a psicanálise tem sido uma ferramenta, essencial para compreendermos a complexidade da mente humana e a sua relação com o corpo, que é o que nos interessa aqui mais do que tudo. Então vamos olhar um pouquinho, porque nos últimos anos a interseção entre corpo, psique e sociedade tem ganhado cada vez mais relevância, principalmente no contexto dos transtornos alimentares e da obesidade. Essa interação, ela revela muito sobre as pressões culturais e pessoais que moldam nossos comportamentos e autopercepções, né? Então, essa época em que a gente vive, ela tem essa marca dos excessos, que são os representantes sociais dessa pulsão de morte. E as doenças atuais, elas são a
consequência dessa tendência ao exagero. Essas doenças, que antes não faziam parte do repertório de problemas abordados pela psicanálise, tornaram-se, curiosamente, a maioria das patologias que buscam ajuda atualmente nos nossos consultórios. A depressão e todas as formas de dependência são exemplos disso, passando por todas as formas de compulsão. As compulsões, elas são a forma predominante de adoecimento na modernidade e especialmente visíveis na adolescência, exemplificando a luta contínua com os limites. Esse período da vida, ele é marcado por uma transgressão natural dos limites. E a gente precisa lembrar que a adolescência também é um momento de maior vulnerabilidade, porque o corpo está passando por muitas transformações. Então, a gente precisa lembrar que essa vulnerabilidade, ela também se expressa através da relação com o alimento. Esse período da vida, a adolescência, ela é marcada pela rebeldia e pela contestação das normas, das leis. É a tendência do sujeito a transgredir. Mas o desafio, ele se intensifica com a ausência de figuras parentais que efetivamente impõem esses limites, deixando os jovens sem um modelo claro de contenção e de disciplina tão importantes na organização da subjetividade do sujeito. A compulsão é um comportamento repetitivo e descontrolado que tem como objetivo aliviar a ansiedade, aliviar o estresse ou outros desconfortos emocionais que ultimamente são inúmeros, E ela se expressa de diversas formas, É a compulsão alimentar, a compulsão por jogos, drogas, os adictos, onde se encaixam também os transtornos alimentares, o álcool, a mentira, o sexo, E o sexo, ele produz os ninfomaníacos. Também não devemos esquecer dos workaholic, que são aqueles que acabam ficando viciados em trabalho, tão comum hoje em dia, porque na nossa sociedade, que há um estímulo tão grande ao consumo, os sujeitos precisam, pelo menos acreditam, que devem trabalhar cada vez mais, Existe também a compulsão pela internet, pelos exercícios físicos, pelo celular, dentre várias outras formas de compulsão. Agora, a gente não pode esquecer que, infelizmente, estão surgindo novas modalidades de busca e obtenção de prazer que expressam essa busca pelo excesso de prazer, que é o que a gente chama do gozo mortífero. Então, na era pós-moderna, caracterizada por um consumo exacerbado e uma incessante busca por gratificação, o problema dos limites torna-se ainda pior, é mais agudo. Nós somos encorajados sempre a exceder em todos os aspectos, especialmente em nossa relação com a comida, impulsionados por uma sociedade
obesogênica, que ao mesmo tempo propaga uma aversão à gordura. E é exatamente por isso que eu chamo esse paradoxo de esquizofrenia social, onde o excesso e a restrição coexistem, gerando terreno fértil para os transtornos alimentares. Então, a beleza ditada pela pós-modernidade, ela é valorizada acima da saúde e a lipofobia, ela se torna uma preocupação clínica. Na verdade, na tentativa de alcançar uma suposta qualidade de vida, o sujeito acaba desenvolvendo uma obsessão por eliminar a gordura, invalidando e denunciando a importância constatada historicamente que ela teve, sobretudo na preservação da espécie humana. A pressão social pela magreza é tão forte que se tornou uma virtude, especialmente para mulheres, que hoje são praticamente proibidas de terem apetite e são aprisionadas pela estética da magreza. A balança, então, se tornou uma espécie de confessionário, em que as pessoas prestam contas de seus excessos alimentares e se submetem a um padrão de beleza irreal e opressor. Bom, então vamos trazer aqui para a nossa reflexão psicanalítica, né? A função metapsicológica do corpo, ela se situa entre a dor e o prazer, a vida e a morte. Isso, então, nos permite considerar tanto o corpo da representação quanto o corpo do transbordamento. O corpo que está além da capacidade de simbolização. Revela um excesso que é impossível de ser totalmente representado. O papel do corpo, na teoria freudiana, ele reflete e preserva essas características duplas, observadas tanto na teoria quanto na prática clínica da psicanálise. Cris, tá ficando tudo claro para você? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Pode colocar aqui nos comentários, tá? Então, retomando, esperando que você esteja acompanhando. A relação entre corpo e identidade e o impacto significativo da mídia nessa dinâmica não podem ser subestimados. Por quê? Porque as representações mediáticas do corpo ideal contribuem para uma cultura da magreza que não apenas promove padrões inatingíveis de beleza, mas também e, sobretudo, marginaliza aqueles que não se encaixam nesses ideais. Transtornos como anorexia e bulimia, eles estão diretamente influenciados por essas representações, destacando a complexa interação entre saúde mental, autoimagem e as influências culturais. No entanto, o excesso, ele representa um problema significativo. O consumo excessivo de alimentos é uma questão grave que pode levar à obesidade e a outros transtornos alimentares. Conhecido como binge eating, né, que é a crise de hiperfagia, né, ou como eu gosto muito de nomear para os pacientes que estão muito regredidos, né, no momento do ataque de comilança, eu gosto de usar esse termo porque
é um termo bem infantil, né? Então, esse tipo de transtorno que se excede, né, nos alimentos, geralmente ocorre em segredo e ele é acompanhado de sentimentos de vergonha e de culpa. Durante os episódios de compulsão alimentar, o indivíduo come de maneira apressada, mesmo sem sentir fome, sem apreciar o sabor dos alimentos e tende a preferir alimentos com alto teor calórico. E por que isso acontece? Isso ocorre porque esses alimentos exigem menos mastigação do que as proteínas, o que diminui o tempo de espera pelo próximo pedaço, mesmo que o sujeito não tenha experimentado o verdadeiro sabor daquilo que está ingerindo. Esse comportamento tende sempre para atuação na polaridade e tem relação com as deficiências na constituição do ego corporal lá nos primórdios da vida psíquica. Então, tá ficando bem claro para todo mundo? Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Então, essas deficiências na constituição do ego corporal, nos primórdios da vida psíquica, tem suas consequências, né? Por quê? Olha só, o cuidador dos primeiros anos de vida da criança, ele tem a responsabilidade de introduzi-la no mundo através das sensações corporais, que são a única... Eu vou pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Para todo mundo que está aqui e que não conhece esse livro, eu recomendo que acessem esse livro. Se por acaso alguém tiver interesse, e como ele está completamente esgotado, a autora Marilena Fernandes, ela já me autorizou a repassar o PDF do livro. Então, se alguém tiver interesse nesse livro aqui, que é a base para a boa compreensão dos transtornos alimentares, eu sugiro que vocês entrem em contato comigo, que eu posso passar o livro em PDF, porque não tem mais... Está completamente esgotado. E a Marilena está encontrando muita dificuldade para reeditá-lo, né? Mas quando a gente fala, né, desse mundo das sensações, é por isso que eu lembrei de falar do livro dos transtornos alimentares da Maria Helena, né? Por quê? Porque essas sensações corporais, elas são a única forma de conexão do sujeito com o exterior, tendo a mãe como elemento de parasitação. Esse investimento emocional permite que o corpo infantil se torne erógeno e possa vir a simbolizar, permitindo a transição do que a gente chama do corpo vivido como próprio. Bom, o Freud, ele enfatiza a importância da mãe na prevenção do trauma decorrente da sua ausência, que pode levar a inúmeras disfunções. Por meio do investimento da mãe no corpo da criança, esse corpo de sensações, ele pode ser transformado em um corpo falado, permitindo o uso da linguagem como forma de expressão. Nos tempos atuais, em que os limites corporais são frequentemente questionados, novos transtornos alimentares surgem, como a vigorexia,
a ortorexia, a diabulimia, a drancorexia, pica, tare, farmarexia, e eu vou dar aqui uma pincelada em alguns deles, né? Por exemplo, a vigorexia, ela é caracterizada por uma obsessão pela prática excessiva de atividades físicas e uma busca constante por ultrapassar os limites da força física, o que necessariamente prejudica a saúde do sujeito. Indivíduos com vigorexia, eles tendem a controlar rigidamente a dieta e a rotina de exercícios para desenvolver músculos, mesmo com todos os perigos relativos a esse tipo de excesso. Essa condição, frequentemente, ela está acompanhada de distorção da imagem corporal, aliás, como em todos os transtornos alimentares, existe sempre uma distorção da imagem corporal, não podemos esquecer, né? E ela reflete, né, um mal-estar mais amplo que é presente em todos os tipos de transtornos alimentares. Da mesma maneira, a gente assiste ao nascimento da ortorexia, que é um transtorno alimentar que se caracteriza por uma obsessão extrema pela alimentação saudável. Eu gosto muito de dizer que eu não estou dizendo que comida saudável faz mal, mas onde tem excesso tem problema. Então, até o excesso de foco na alimentação saudável pode acabar trazendo problema, né? E a gente sabe disso. Esse comportamento pode surgir como um desdobramento de outros distúrbios, como é muito frequente acontecer na anorexia. Apesar de uma dieta saudável ser super importante para a saúde, o excesso pode ser, nesse caso, tão prejudicial que ela já se inscreve como categoria nosográfica reconhecida por agências internacionais. Bom, é importante lembrar que a busca pela alimentação saudável ela deve ser equilibrada e não se tornar uma obsessão que prejudica a qualidade de vida, mas, sobretudo, as relações sociais, promovendo grande isolamento social daqueles sujeitos que buscam ter controle sobre todo o processo produtivo daquilo que eles ingerem. E apresenta um caráter paranoico, junto com uma noção muito estranha de pureza e perfeição. A vigorexia e a ortorexia, embora menos conhecidas, elas são igualmente reveladoras dessa obsessão contemporânea com o corpo e a saúde. Enquanto a vigorexia foca numa obsessão prejudicial pelo exercício físico e pelo aumento da musculatura, a ortorexia ela se concentra em alimentação excessivamente controlada, refletindo uma busca distorcida por pureza através da dieta. Ambas as condições elas são sintomáticas de quê? De uma cultura que valoriza o extremo controle sobre o corpo, muitas vezes em detrimento do bem-estar psicológico e social e físico. Além disso, transtornos menos conhecidos ainda, como diabulimia e drancorexia, também ilustram essas maneiras complicadas e por vezes muito perigosas que algumas pessoas adotam para lidar com a imagem corporal e o controle do peso. Essas práticas extremas, elas são tentativas desesperadas de conformar-se a um ideal estético
frequentemente exacerbado por pressões sociais e padrões de beleza inatingíveis. Então, quando a gente está falando aqui de pressões sociais e desse padrão de beleza inatingível, eu quero lembrar a vocês que agora, dia 4 e 5 de outubro, nós vamos ter o 4º Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, promovido pela Sobrata. E o tema que nós escolhemos esse ano é exatamente mídias sociais e transtornos alimentares. Então, eu acho que vocês vão ter muita coisa para aprender no nosso congresso, porque ele vai trazer muitas questões atualíssimas, né? Bom, então vamos agora trazer o foco para um outro ponto também muito importante, que é o papel da família no tratamento dos transtornos, porque é crucial. A dinâmica familiar, ela pode tanto perpetuar quanto mitigar os desafios associados aos transtornos alimentares. O tratamento eficaz muitas vezes requer que os membros da família se envolvam ativamente no processo de recuperação, quando é o caso, né, do obeso, quando ele precisa emagrecer depois de uma bariátrica, ou anoréxico. Isso daí são os exemplos extremos, mas que deixam muito claro, a partir, né, da caricatura e a partir do exagero, a gente às vezes entende melhor que a importância da família é crucial nos transtornos alimentares, né? Porque ela fornece o suporte emocional e ela ajuda a reestruturar as interações familiares de maneiras que promovam a saúde e o bem-estar. E a gente também não pode esquecer da farmarexia, que é o transtorno alimentar com origem no excesso de ingesta medicamentosa para emagrecer, que surgiu mais recentemente. Somos nós da Sobrata, em especial eu e o Isidoro, que estamos trabalhando exatamente para torná-la uma nova categoria nosográfica, né? Que é a farmarexia, um transtorno alimentar emergente caracterizada pelo uso compulsivo de medicamentos para perda de peso por indivíduos que não estão acima do peso, impulsionados exatamente pelo distúrbio da imagem corporal e pela gordofobia. Esse transtorno é uma resposta ao contexto social obesogênico e obesofóbico, onde a magreza é valorizada e a obesidade estigmatizada. A farmarexia não é uma condição médica recente. As suas origens, elas remontam à metade do século XX. A pesquisa epidemiológica que se encontra em planejamento, ela vai ser crucial para nos aprofundar nosso conhecimento sobre esse novo tipo de transtorno alimentar. Em resumo, a farmarexia é um tipo de transtorno alimentar que acomete, na grande maioria, mulheres sem excesso de peso, porém com extremo medo de engordar, a lipofobia, a ponto de decidirem por compulsão consumir medicações emagrecedoras sem prescrição médica, visando proteger-se da obesidade inexistente e, ao mesmo tempo, manter-se no padrão social de magreza. Vocês vão ter oportunidade de ouvir o Dr. Isidoro falar a respeito da farmarexia no nosso congresso do dia 4 e 5 de outubro, quando o Dr. Isidoro vai falar especificamente sobre a farmarexia. Bom,
Concluindo, os transtornos alimentares e a obesidade e todos os seus desdobramentos, eles são complexos e multifacetados, refletindo as tensões entre o individual e o social, o biológico e o psicológico. A psicanálise, ela oferece insights valiosos para desvendar essas dinâmicas, enfatizando a necessidade de abordagens terapêuticas que integrem compreensão psicológica profunda com intervenções comportamentais e sociais. Nesse contexto, a compreensão do corpo como um local de simbolização psíquica e não apenas um objeto biológico ou estético é fundamental para tratar eficazmente e com empatia aqueles que lutam com essas questões profundamente arraigadas. A demanda apresentada na clínica contemporânea, ela nos confronta com uma ampla diversidade de queixas que estão diretamente relacionadas ao corpo. Independentemente de percebermos ou não, a gente se depara com pacientes que sofrem de doenças orgânicas, além de serem tipicamente neuróticos. Alguns desses casos são até mesmo considerados doenças psicossomáticas, como a hipertensão arterial, artrite, úlceras gástricas e até mesmo algumas alergias. A evolução das pesquisas psicanalíticas, onde eu me incluo, expandiu o campo teórico clínico, incluindo não apenas as neuroses de transferência, mas também as psicoses, perversões, casos clínicos, toxicomanias, outras formas de dependência, como os transtornos alimentares, e outros quadros de somatização. Diante desse panorama, é evidente que a influência do corpo nas respostas aos conflitos internos é um fenômeno comum na psicopatologia do corpo na vida cotidiana. Então, pessoal, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção na questão dos excessos cometidos pelos nossos pacientes, quando não necessariamente na área alimentar. Por quê? Muitas vezes o sujeito ele tem um comportamento, por exemplo, excessivamente carente, ou excessivamente carinhoso, ou excessivamente bonzinho, e tudo isso como uma forma dele se proteger. Ele tem a marca do excesso. Então, quando ele está contando que, por exemplo, ele teve um dia muito difícil, porque, por exemplo, estão dizendo no escritório dele que ele é muito agressivo, muito impulsivo, e aí ele traz para a gente que aquilo o está machucando muito. Ele pode estar muito desconfortável com o que ele está ouvindo e ele pode não estar associando com a tendência dele de atuar sempre no excesso. Aí a gente pode trazer o sujeito exatamente para refletir sobre essa tendência dele de atuar no excesso. Porque muitas vezes a gente precisa aguardar um pouco que a transferência esteja estabelecida para que a gente possa tocar em alguns pontos relativos aos transtornos alimentares sem que o paciente vá para uma posição resistente ao que a gente estiver falando. Então, é muito importante que a gente saiba fazer as devidas analogias
entre o que o paciente está trazendo, que não é da ordem da alimentação, mas que tem também a marca do excesso. Então, não necessariamente a gente, para trabalhar transtorno alimentar, a gente não precisa falar todas as sessões em questões alimentares. Porque se a gente está trabalhando a tendência do paciente para atuar no excesso, e que muitas vezes o paciente chama de exagero, a gente está, com certeza, ajudando o paciente a poder entender melhor, entender emocionalmente que a relação dele com o alimento também tem a marca do excesso, né? Bom, pessoal, então eu quero dizer para vocês que não se esqueçam de me seguir no YouTube. Lá eu compartilho vídeos com dicas e reflexões que podem ajudar muito na nossa jornada clínica. Infelizmente, o Instagram está cortando o nosso alcance. Então, aproveite para não perder nenhum conteúdo pelo YouTube, porque talvez no Instagram vocês não encontrem, né? O que vocês não encontrarem no Instagram, encontrarão no YouTube. Então, pessoal, vejam bem, o nosso 4º Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, promovido pela Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, da qual eu sou a presidente honorária e também em exercício, ele vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, de forma híbrida. Como que a gente explica essa forma híbrida? Dessa maneira: sexta-feira, somente online, e sábado, online e presencial no auditório do IAG da PUC-Rio. Se inscrevam logo, porque vocês vão encontrar muito material para melhorar ainda mais a sua prática clínica. Não percam o nosso congresso. E, mais uma vez, eu quero lembrar vocês que vocês podem também ter acesso a todos os meus textos, todos os meus textos, todo o meu material, ele está disponível no meu site. E lá vocês vão encontrar muito material para a gente poder tentar dar conta dessas perguntas. Não são bem perguntas, mas são assim, eu diria que são indagações para a gente poder refletir sobre os excessos, né? Olá, Crisne, tá boa, querida? Tudo bom? Que pena que você chegou agora no final. Mas olha bem, eu estou trazendo aqui questões relativas ao que nos remete, né, a refletir sobre os excessos. Quais são os principais tipos de excesso que você encontra na prática clínica hoje em dia? São muitos, né? E como que esses excessos, eles se manifestam na vida das pessoas, tanto em termos de comportamento quanto de saúde mental. Crisne está perguntando aqui, pediu para participar. Enfim, olha só, Crisne, eu quero te dizer que você vai ser
muito bem-vinda para que a gente possa refletir e continuar refletindo sobre todas essas questões que estão presentes na nossa clínica e que eu fiz aqui um levantamento das principais indagações que a gente se faz a respeito da clínica, né? Então, a gente também pode pensar quais seriam as maneiras pelas quais os excessos se relacionam à nossa dificuldade de lidar com limites. Como a cultura do consumo influencia a nossa tendência a praticar excessos em várias áreas da vida, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas o paciente está ali dizendo para a gente que ele precisa ir à academia todo dia, no mínimo 3 horas por dia. É um excesso. E isso pode, inclusive, prejudicá-lo. Porque, normalmente, quando a pessoa está atuando no excesso, ele não está devidamente orientado. Então, a gente tem obrigação de escutar o que esse paciente está nos dizendo e quais são as consequências, entre aspas, maléficas, que essa atuação na polaridade pode gerar para o paciente, né? Então, a gente também precisa ficar atenta para os impactos psicológicos mais comuns que a gente começa a observar nos pacientes que vivem de forma excessiva. E como é que a gente pode começar a identificar e trabalhar com os nossos próprios excessos antes que eles se tornem prejudiciais? Isso, para quem chegou depois, eu vou repetir, porque eu falei inicialmente que a gente precisa trabalhar as nossas questões com os nossos excessos. Por quê? Para que a gente possa ser um bom profissional da saúde mental, nós precisamos tratar da nossa saúde mental. Então, a gente precisa trabalhar com nossos próprios excessos antes que eles se tornem prejudiciais. Olá, Luane, seja bem-vinda, tá chegando mais tarde. Então, a gente está vendo aqui os excessos que caracterizam, né, a nossa prática clínica, e eu estava falando do quanto a gente precisa olhar para os nossos próprios excessos para que a gente possa bem trabalhar os excessos dos nossos pacientes, né? E quais as estratégias que a gente pode desenvolver para lidar com a compulsão alimentar? Especialmente em um mundo que constantemente nos incentiva a consumir cada vez mais. É uma questão muito delicada, porque a compulsão alimentar, ela não deixa de ser uma expressão dessa marca dos excessos na nossa sociedade, né? A gente é chamado, impelido a consumir cada vez mais, né? Bom, e como que a sociedade contemporânea, com o seu foco na aparência e no consumo, contribui para o surgimento dos transtornos alimentares e outros excessos? E como será que o apoio familiar e social pode ajudar alguém a lidar com seus excessos, especialmente quando estão relacionados à alimentação? Então, aqui nesse ponto eu quero dar um exemplo que é muito importante. A gente viu hoje que muitos excessos, né, por exemplo, numa
crise de hiperfagia, o sujeito prefere comer isoladamente, ele come sozinho, porque ele não gosta, né, que os outros vejam os seus excessos, tomem conhecimento dos seus excessos. Então, um exemplo é exatamente a importância da gente entender que o ato de comer é um ato eminentemente um ato de compartilhar. E é por isso que o apoio familiar e social, ele pode ajudar muito as pessoas com seus excessos. Porque quando sentado à mesa com a família ou com os amigos, a tendência é que se coma menos. A gente fala, a gente conversa, a gente troca e a gente tem mais tempo para mastigar. Consequentemente, a gente dá mais tempo para o estômago mandar um alarme, um sinal para o cérebro de que ele está saciado, né? Então, para a gente poder finalizar, eu quero dizer que a psicanálise ela tem um papel importante no tratamento de indivíduos que lutam com os excessos, sejam eles alimentares, físicos ou emocionais. Então, antes da gente se despedir, eu quero dizer mais uma vez que se alguém tem interesse nesse livro aqui, pode entrar em contato comigo, porque eu tenho autorização da autora, que é Maria Helena Fernandes, que não está conseguindo reeditar o seu livro e que me autorizou a disponibilizar uma cópia em PDF do livro dela, que é excelente. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo. E pessoal, olha só, eu quero dizer para vocês que semana que vem nós vamos ter a nossa live e nós vamos conversar com Maria da Glória. Maria da Glória é psicanalista e ela trabalha com argila como expressão, né? Como expressão da autoestima da pessoa. Então, vai ser muito interessante a gente poder conhecer o trabalho da Maria da Glória. Inclusive, Maria da Glória vai também estar presente no nosso congresso no dia 4 e 5 de outubro. Maria da Glória vai apresentar a sua palestra no dia 4, tá? Então, pessoal, por hoje eu fico por aqui e semana que vem, então, a gente se encontra para conhecer um recurso a mais que a Maria da Glória vai trazer para que a gente possa lidar com os excessos e os transtornos alimentares na nossa clínica. Valeuzão, pessoal. Até para semana. Tchau, tchau.